Olá, gente, tudo bem? Bora continuar então? Continuar analisando o modelo de redação para o tema de redação do Enem 2023. A gente já leu a introdução e nós já interpretamos a introdução. E lendo a introdução, nós vimos que o desenvolvimento um, vou mudar aqui para nós, ó. O desenvolvimento um vai falar dos desafios, então vamos colocar aqui para nós. O desenvolvimento um vai falar das razões para a dificuldade, então vai ser um parágrafo de causas, de desafios, e a introdução colocou para nós, né? Um desafio. Primeiro desafio, patriarcalismo. Segundo desafio, a falta de discussão sobre a temática, a falta de debate sobre a temática. E o desenvolvimento 2 vai falar do prejuízo dessa situação para a mulher. Então, o que, que nós vimos? A introdução foi simples, foi objetiva, foi original, apresentou o tema, apresentou a tese, antecipou o desenvolvimento um e antecipou o desenvolvimento 2, né? Então, bora analisar agora o desenvolvimento um. Nós vamos ler devagar, analisando pedaço por pedaço, tá bom? Então, vamos lá. De início, é importante destacar os diferentes motivos que explicam o desprestígio existente em relação ao trabalho de cuidado praticado pela mulher. Então vamos lá. Primeira coisa, essa primeira frase é o que a gente chama de tópico frasal, é o tópico frasal, né? O tópico frasal tem que trazer para nós duas informações. Então, TF, tópico frasal. O tópico frasal vai trazer o tema da redação e vai trazer IC, a ideia central do parágrafo, né? Então você vai continuar dentro do tema, você vai colocar o tema no tópico frasal para você não correr o risco de tangenciar o tema, né? E você vai antecipar a ideia central do parágrafo para poder mostrar para o corretor, viu? Eu pensei antes de escrever, eu organizei minha redação antes de escrever, eu estruturei minha redação antes de escrever, tá? O tema, ele tá aqui, ó. Cadê o tema? Cadê o tema? Cadê o tema? Aqui, ó. Desprestígio. Então vamos colocar aqui, ó. Desprestígio existente em relação ao trabalho de cuidado praticado pela mulher. Então vamos colocar aqui, ó. Aqui está o tema. Cadê a ideia central do parágrafo? Diferentes motivos. Aí nós vamos perguntar quais são esses motivos que já foram antecipados lá na introdução. Reparem que está diferentes motivos. Quando a gente coloca diferentes motivos, nós vamos ter que trazer pelo menos dois motivos, diferente de nós escrevermos diversos motivos. Em um parágrafo, em torno de 10 linhas, você vai conseguir apresentar diversos motivos e explicar diversos motivos. Ou então, vários motivos. Em 10 linhas, você tem condições de apresentar vários motivos e explicar vários motivos? Não. Então, bora colocar diferentes, indicando que você vai apresentar dois. Só que tem que apresentar os dois e explicar os dois. Lá na introdução, apareceu primeiro patriarcalismo. Bora falar da sociedade patriarcal primeiro, ok? Então, nós temos assim, olha só. Em primeiro lugar, fofo, fofo em primeiro lugar. Por que, que o em primeiro lugar é fofo? Porque se a gente usa em primeiro lugar, significa dizer que tem que usar em segundo lugar. Ó, o em segundo lugar aqui, ó. Então, o em primeiro lugar, para apresentar a causa 1, o motivo 1, o desafio 1, que é o patriarcalismo, e o em segundo lugar, para apresentar a causa 2, que é o pouco debate. Então, a gente apresenta a causa, explica a causa, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, ressalta-se uma. Tem nada de uma. Em primeiro lugar, ressalta-se a estratificação social em que a população está inserida. Então, beleza. Então, aqui nós temos a estratificação social. Vamos ver que estratificação social que é essa. Se a gente está falando de estratificação social, nós estamos falando de divisão da sociedade, né? No Brasil, predomina-se ainda uma cultura histórica
patriarcal. Ah, então, olha a sociedade patriarcal aí. Reparem que apareceu aqui, no Brasil predomina-se ainda, né? Ou seja, pô, não mudou isso não. O Brasil está atrasado, né? Não vai mudar isso não. No Brasil predomina-se ainda uma cultura histórica patriarcal responsável por definir a função da mulher na sociedade e, lamentavelmente, inferiorizá-la. Então, beleza. Então, a sociedade patriarcal indica, determina a função que a mulher tem na sociedade e acaba inferiorizando a mulher, tá? O que nós vamos perguntar? O que é essa função da mulher na sociedade, tá? Aí nós vamos continuar, tá? Beleza, qual que é essa função? Qual que é a relação dessa função com o trabalho de cuidado? A desvalorização do trabalho de cuidado? Então, bora aí explicar isso para nós, tá? Então, inferiorizá-la, aqui, ó, da mulher na sociedade e, lamentavelmente, inferiorizá-la. Sabe-se que, desde o período colonial, estabeleceu-se ao gênero feminino a obrigação de cuidar da casa, dos filhos, do parceiro, uma vez que a função do marido sempre esteve relacionada à ideia de ser provedor, o responsável pelo sustento da família. Então, está explicando aqui para nós o que é ser provedor. Ah, então nós entendemos a estratificação, né? Que a sociedade patriarcal impôs mulher dentro de casa, né? E homem trabalhando, sendo provedor, sustentando a família. Ah, então a gente entendeu aqui, ó. Olha a relação aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de causa 1. Estratificação social em função dessa cultura histórica patriarcal. Então, vamos colocar CA1, que é causa 1 ou desafio 1, e explicou para nós, tá? Eu quero chamar a atenção de um ponto importante. Olha só, estabeleceu-se ao gênero feminino a obrigação de cuidar da casa, dos filhos, do parceiro. Tá vendo que certinho isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de paralelismo sintático. O que é paralelismo sintático? A construção sintática que a gente fizer para o primeiro elemento, que no caso é casa, nós temos que fazer para o segundo elemento, que é filhos, e para o terceiro elemento, que é parceiro. E qual que é a construção sintática do elemento 1, que é causa? Da. O que é da? Preposição de mais artigo a. Então, se antes de casa tem preposição mais artigo, antes de filhos, tem que aparecer preposição mais artigo, e apareceu dos, de mais os. E antes do terceiro elemento, que é parceiro, também tem que aparecer preposição mais artigo, e apareceu do, que é a preposição de mais o artigo o, tá? Vamos continuar, então. Dessa maneira, né? Então, com essa divisão de papéis, homem provedor, mulher cuidar da casa, dessa maneira banalizou-se inadequadamente a desvalorização do trabalho de cuidado, por não ser, em muitos casos, remunerado e por ser exercido majoritariamente pela mulher, de acordo com o IBGE. Tranquilo? Então a gente entendeu a sociedade patriarcal. Ou seja, o nosso presente traz as reminiscências da sociedade patriarcal, que é o quê? É a divisão de papéis, em que coloca o homem numa posição superior, né? Numa posição de controle, que está fora de casa, está no ambiente público, que toma as decisões da sociedade, e a mulher numa posição mais tímida, dentro de casa, no contexto doméstico, no ambiente doméstico, tá? Beleza. O parágrafo pode acabar aí? Não. Por quê? Porque se tem o em primeiro lugar, tem que aparecer o em segundo lugar. Segundo, a introdução colocou lá para nós a sociedade patriarcal, mas o pouco debate sobre a questão. Então, bora continuar o parágrafo, tá? Tá vendo que a gente não pode só apresentar a causa? A gente tem que apresentar a causa e explicar a causa. O que tem a ver sociedade patriarcal com o trabalho de cuidado realizado pela mulher? Então, esses papéis sociais, eles são antigos, eles estão definidos há bastante tempo, tá? Em segundo lugar, é preciso considerar a pouca discussão dessa temática na sociedade.
pouca discussão dessa temática na sociedade. Eu vou chamar de causa 2, né? Aí nós vamos perguntar assim, K2, causa 2. Por que que houve essa pouca discussão, tá? Na sociedade brasileira. As escolas, por exemplo, mais envolvidas com conteúdos tradicionais de maior cobrança em vestibulares, aí nós vamos perguntar assim: quais seriam esses conteúdos tradicionais? Como fórmulas matemáticas e nomenclaturas biológicas pouco debatem com os alunos sobre a relevância do trabalho de cuidado. Ah, então tá. O Na Sociedade trouxe Ó, o texto trouxe um exemplo para a gente dentro do Na Sociedade Brasileira. Qual que é esse exemplo? A escola, né? Nós temos vários ambientes, nós temos vários contextos. O ambiente, o contexto considerado nessa redação foi a escola. As escolas, por exemplo. O por exemplo aqui é para indicar para a gente que as possibilidades não estão esgotadas. Existem outras possibilidades, né? Em que essa discussão não é levantada. A escola é um exemplo, tá? Então, a escola não discute esse assunto. Por quê? Ah, porque a escola está envolvida com outros conteúdos. Quais conteúdos? Conteúdos tradicionais aí dos vestibulares. E aí deu o exemplo para nós desses conteúdos tradicionais, tá? Então, as escolas pouco debatem com os alunos sobre a relevância do trabalho de cuidado. E tal aspecto, ou seja, esse pouco debate, né? E tal aspecto, que é a mesma coisa de falar, e esse aspecto contribui para a persistência de uma visão de desmerecimento dessa função. Ok? Então, fechou, ok para o desenvolvimento 1, apresentou os dois desafios para nós e explicou os dois desafios para nós, né? O que nós vamos ter então agora? Nós vamos ter o desenvolvimento 2. Vamos ver o que o desenvolvimento 2 traz para nós. Lembrando que o desenvolvimento 2 vai falar do prejuízo para a mulher, tá? Então, bora lá de novo para nós. Aqui, ó. Aí nós temos, com isso, efeito danoso para a mulher surge devido à desvalorização do trabalho de cuidado. Então, o que a gente tem aqui? O tópico frasal de novo. Aqui, ó, tópico frasal, né? O que a gente tem no início do tópico frasal? Com isso, elemento de coesão obrigatório, imprescindível, necessário. EC, elemento de coesão. Elemento de coesão que mostra o que o D2 é do D1. O que o D2 é do D1? É uma consequência do D1. Tá? Então, a gente está colocando ali, ó, com isso, para indicar que o D2 é consequência de tudo que foi apresentado. Só que o tópico frasal vai trazer o tema da redação mais a ideia central do parágrafo. Bora, tem que ficar ali, estabelecer os limites daquilo que eu posso escrever, tá? Então, bora lá. Qual que vai ser o tema? Aqui, ó, o tema aqui, ó, desvalorização do trabalho de cuidado. Aqui o tema, ó, desvalorização do trabalho de cuidado. Então, beleza, temos o tema aqui, tá? Ideia central do parágrafo: efeito danoso. Essa é a ideia central do parágrafo. Então, apresenta para nós. IC, ideia central do parágrafo. Apresenta para nós esse efeito danoso e explica esse efeito danoso para nós. Então, vocês estão percebendo como é que os tópicos frasais estão certinhos nos dois parágrafos? Apresentando o tema e a ideia central do parágrafo, tá? Ah, nesse sentido, a privação do gênero feminino, a possibilidade de ascensão social. Ah, então olha aqui, ó, olha o efeito danoso. Privação do gênero feminino, a possibilidade de ascensão social. Olha aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, efeito, tá? Repara uma coisa, uma relação foi criada, né? Ué, o trabalho de cuidado não é valorizado, toda essa situação é só responsabilidade da mulher, não é desvalorizado e a mulher perde a oportunidade de ascender socialmente? Sim. Explica isso melhor para a gente, tá?
Por quê? Sem remuneração e sem valorização. Por que sem remuneração? Porque o D1 já falou para gente que geralmente esse trabalho não é remunerado. Na maioria das vezes ele não é remunerado, né? Porque sem remuneração e sem valorização é mais difícil conseguir investir em estudos profissionalizantes. Se ela não tem dinheiro, como que ela vai pagar por cursos profissionalizantes, por cursos de capacitação, né? Por uma formação de qualificação profissional? É claro que ela vai ter mais dificuldade para poder bancar uma qualificação profissional para ela, né? Para si. Que são um mecanismo primordial para um melhor posicionamento na sociedade. Tá vendo? A mulher precisa de estudos profissionalizantes para ela poder entrar no mercado de trabalho, né? Para ela poder ser valorizada, ser autônoma, ou seja, para ter um melhor posicionamento na sociedade, né? Ou seja, ela está em outros espaços para ela poder ser valorizada, para ela poder ser enxergada, né? Nessa perspectiva, ou seja, não tem como ela investir em si profissionalmente, né? Ela não tem dinheiro para investir em si profissionalmente. Nessa perspectiva, a mulher continua fadada ao papel imposto pela sociedade machista. Qual que é o papel imposto? Ficar dentro de casa, cuidando do lar, da família, dos filhos, do marido, de todo mundo, dos agregados de todo mundo, né? Pelo papel imposto, continua fadada ao papel imposto pela sociedade machista de inferiorização em relação ao homem e, com isso, sem a valorização merecida. Sem a valorização merecida e sem ocupar outros espaços, né? Essa situação dialoga com a ideia da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Tá vendo aqui, ó? Essa situação dialoga, elemento de coesão importantíssimo. Essa situação, a situação já foi apresentada. Qual que é a situação que já foi apresentada? Essa aqui, ó. Né? Ela está lá dentro de casa, ela não tem dinheiro, não tem como ela investir em si profissionalmente, ela não consegue um outro posicionamento na sociedade, né? Então ela continua dentro de casa, limitada àquele ambiente, limitada ao contexto doméstico, né? E essa situação dialoga com a ideia da filósofa francesa Simone de Beauvoir. Então, olha aqui o repertório sociocultural. A gente precisa usar um elemento de coesão para ligar o texto ao repertório sociocultural. E mais, a gente tem que falar qual que é a relação do repertório com o texto, né? Então, por exemplo, o repertório vai comprovar o meu texto? O repertório vai ilustrar o meu texto? É exemplo do meu texto? O repertório vai se opor ao que eu estou falando no meu texto? Nesse caso, com o dialoga, essa situação dialoga com a ideia da filósofa Simone de Beauvoir, significa dizer que a ideia vai comprovar o texto, porque essa situação dialoga, né? Aí nós vamos perguntar assim, qual é a ideia? Afinal de contas, o corretor, ele não é obrigado a conhecer todos os repertórios socioculturais, né? O seu texto, ele tem que ser um texto independente, tem que ser um texto autônomo. O que é um texto independente? Qualquer pessoa tem que ler o seu texto, entender o seu texto, sem precisar ler os textos motivadores e sem precisar recorrer ao Google. Isso é importante, tá? Então, bora explicar qual que é a ideia da Simone de Beauvoir, ok? A qual afirmou que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Tá, beleza. O corretor vai falar assim, tá, continua. O que tem a ver essa frase com a mulher ficar dentro de casa cuidando da casa e dos filhos? O que tem a ver essa frase? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher com o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, a gente apresenta o repertório, a gente tem que explicar o repertório, explicamos o repertório, apresentamos a frase. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Só que além de apresentar o repertório, explicar o repertório, a gente também tem que explicar
como o repertório se relaciona com o texto. Eu não posso dar esse trabalho para o corretor e deixar para o corretor fazer a ligação. Ah, deixa eu entender o que tem a ver essa frase com o texto. Não, não podemos dar esse trabalho para o corretor. Você tem que facilitar a vida do corretor. Então, é você que vai explicar para o corretor como essa ideia da Simone de Beauvoir se relaciona com o texto. Então, aí vem aqui, ó, olha só a outra frase. Isto é. Tá vendo o isto é? Por que o isto é está iniciando uma nova frase, né? Porque o que vem depois é grande, vai ser uma explicação grande. Então, para não deixar o isto é com a explicação, com o repertório, com tudo, num período só, para não ficar um período enorme, né? Então, o isto é em outra frase aparece quando a explicação for enorme não, for grande. Quando a explicação for grande e quando eu quero enfatizar essa explicação, eu quero destacar essa explicação, tá? Isto é, características biológicas femininas não definem papéis sociais da mulher. Características biológicas da mulher não definem o papel social da mulher, né? Mas construções culturais determinam suas funções. As funções de quem? Da mulher. Então, não são características biológicas que definem. Você vai ficar em casa limpando casa. Não são essas características biológicas, mas construções culturais. Como qual construção cultural? Sociedade patriarcal. Mulher é pior, mulher é inferior. Então, ela fica dentro de casa, cuidando da casa. Tranquilo? Então, apresentou o repertório, explicou o repertório, porque apresentou a frase para a gente da filósofa francesa e explicou a relação da frase com o texto. Maravilha, maravilha, maravilha. Tá bom? Uma observação que a gente percebeu isso melhor no desenvolvimento 1, aparece mais no desenvolvimento 1, que é o quê? Você vai fazer a redação do Enem e você vai fazer um texto dissertativo, argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um texto que mistura informação com opinião. Então, a opinião tem que aparecer no seu texto, ela é bem-vinda no seu texto. E nós temos várias palavras que mostram isso, né? Então, por exemplo, tá vendo? Quando a gente coloca aqui o ainda, olha, no Brasil predomina-se ainda, né? Quando a gente coloca aqui, ó, o lamentavelmente, olha só, marca de opinião, marca de posicionamento, banalizou-se inadequadamente. Tá vendo? Essas palavras, como que elas são importantes, elas são bacanas para mostrar para o corretor como você interpreta todas essas informações que você está trazendo no seu texto. E aí o seu texto, então, ele vai misturar, vai ser uma mistura de exposição com argumentação, de informação com opinião. E é justamente o texto dissertativo, argumentativo. Ok? Agora, bora lá para a gente poder pegar a conclusão. A gente já leu o desenvolvimento 1 dos desafios. A gente já leu o desenvolvimento 2 do prejuízo para a mulher, de continuar lá fadada àquele papel dela, a dificuldade que ela tem de se libertar desse papel, né? Conclusão, vamos ter que resolver esse problema, né? Bora resolver esse problema de que é um aspecto cultural. Então, nós temos a questão do aspecto cultural e do pouco debate. Então, o que eu tenho que pensar? A minha proposta de intervenção tem que resolver todos os problemas levantados, não é isso? Eu preciso de pelo menos uma proposta completa. Então, ou eu vou ter uma proposta de intervenção para resolver essas duas questões, do patriarcalismo e do pouco debate, ou então eu vou ter duas propostas de intervenção, uma para o patriarcalismo e a outra para o pouco debate. Se eu apresentar duas propostas de intervenção, uma completa e a outra pode ser incompleta, porque a competência 5 vai avaliar apenas uma proposta completa. Beleza? Então, ou a gente vai ter uma completa resolvendo as duas questões, ou nós vamos ter duas propostas, uma para cada questão, sendo uma completa e a outra incompleta. Tá bom? Então, vamos lá, bora lá então, para a gente poder analisar a nossa conclusão. Nós temos aqui, ó, portanto, é urgente a necessidade de se enfrentar esse problema de desvalorização. Essa primeira frase é tão bacana, tão bonitinha. É a primeira frase que faz
uma retomada do texto, uma retomada da sua tese, uma retomada do que você está defendendo, né? Então, você está indicando para o corretor assim, ó, viu que a gente tem que resolver esse problema de desvalorização? A sociedade não pode continuar assim? Então, essa frase é bacana para retomar sua tese, para retomar o seu texto e indicar. Eu vou apresentar a proposta de intervenção, né? Para isso, o que que é o isso aqui, ó? Enfrentar esse problema. Aí, ó. Para isso, enfrentar esse problema de desvalorização, tá? O governo deve desenvolver projetos que incentivem debates sobre o tema nas escolas por meio da distribuição de cartilhas informativas nas instituições de ensino de todo o país. Tá. Nessa frase, a gente tem 3 elementos. Se você conseguir escrever nessa ordem aqui, ó, agente, ação, modo e finalidade, essa é a ordem em que o corretor pensa. Então, se você escrever nessa ordem, a tendência é que você esteja facilitando o trabalho dele, porque você está escrevendo na ordem que ele pensa. Alguém vai praticar uma ação de uma determinada maneira com um objetivo, com uma finalidade. E aí o detalhamento aqui pode ser ou do agente, ou da ação, ou do modo da finalidade, né? Mais fáceis aqui, agente, modo e finalidade, ok? Essa frase aqui do para isso, né? Ou seja, isso para enfrentar esse problema, traz 3 elementos. 3 elementos. O governo, agente, né? Aqui, ó, deve desenvolver projetos que incentivem debates sobre o tema nas escolas. Então, isso tudo é ação. Isso tudo é ação. O deve aparecendo ali para deixar bem claro. Isso tem que acontecer. Eu quero melhorar a sociedade, eu quero intervir na sociedade, então isso deve acontecer, né? Então, o deve. Agente, ação, meio. Por meio de quê? Então, olha só o deve sinalizando a ação para nós e o por meio de sinalizando o meio para nós, porque proposta de intervenção é muito construção sintática. Você vai utilizar elementos sintáticos para sinalizar para o corretor os elementos da proposta de intervenção, tá? Então aqui, ó, por meio da distribuição de cartilhas informativas nas instituições de ensino de todo o país. Então, vamos marcar o meio aqui agora. Ó, distribuição de cartilhas informativas nas instituições de ensino de todo o país. Então, aqui nós temos o meio. Ok. Então, faltando ainda detalhamento e finalidade, hein? É necessário, por exemplo, então vai trazer exemplo do meio, tá? Então você vai, o meio aqui no caso vai ser detalhado. Quando você vai detalhar o meio, sugestão que eu dou, deixa o meio numa frase e o detalhamento do meio em outra frase, em frases diferentes, para ficar bem claro para o corretor. Meu meio está nessa frase, meu detalhamento do meio está na outra frase, para não correr o risco de o corretor entender que, caso você coloque o meio e o detalhamento do meio numa frase só, você pode correr o risco de o corretor entender que isso é um elemento só, que isso, por exemplo, é só detalhamento, que isso, por exemplo, é só um meio. E aí você perde 40 pontos, né? Então, para você não correr esse risco de 2 elementos virarem um elemento, coloque o meio numa frase e o detalhamento do meio na outra frase. Fechou? Então, aqui, ó, é necessário, por exemplo, discutir sobre a perpetuação do problema. Perpetuação do problema. Olha aí, ó, o patriarcalismo aí, ó. Ainda, olha a introdução trazendo que até hoje, depois de um século, ainda continua assim, tá? Esse percurso histórico aí, ó. É necessário, por exemplo, discutir sobre a perpetuação do problema. Então, aqui nós temos a sociedade patriarcal, e compartilhar depoimentos de mulheres que evidenciem a importância da valorização do trabalho de cuidado. Olha só
a questão do debate, né? E aqui, repara uma coisa, o debate está aqui e o patriarcalismo está aqui. Discutir, debate. Nós vamos discutir duas coisas, a perpetuação, que é o patriarcalismo, e os depoimentos. Bora valorizar, tá? Afim, então olha a construção sintática afim, indicando para nós que vem a finalidade, ok? Então aqui nós tivemos o detalhamento do modo e agora nós temos a finalidade, o detalhamento do modo, ó, tá? Não podemos confundir, viu? Afim junto com afim separado, tá bom? Ó, afim separado é de finalidade. Afim junto é de afinidade. Por isso nós falamos ideias afins. São ideias parecidas, semelhantes, com finalidade. Tá bom? Então nós não podemos confundir, tá? A fim de criar uma nova geração. Olha que bacana! A fim de criar uma nova geração que rompa o estigma da invisibilidade desse ofício. Olha a finalidade, né? Olha a finalidade entrando lá na questão da sociedade patriarcal, ok? Alguém pode falar assim, mas por que fazer tudo isso na escola? Ué, porque o D2 trouxe como exemplo para a gente a escola. Tranquilo? O E2 não trouxe lá o exemplo de um ambiente, de um contexto em que esse assunto é pouco debatido? Ué, então nós temos que continuar aqui na escola. Tranquilo? Por isso que foi colocada a questão da escola, tá? Aí vem, assim, a mentalidade social mudará, tem que mudar, né? Tem que mudar, porque está persistindo aí. E a injustiça contra as mulheres diminuirá. Essa frase mais genérica, que acaba finalizando o texto, né? É uma frase bacana, é uma frase legal para poder dar uma finalizada aí no texto, funciona também como detalhamento da finalidade, tá bom? Essa frase também funciona como detalhamento da finalidade, tá? O que é o detalhamento da finalidade? A finalidade é um efeito, né? A finalidade é um efeito. O detalhamento da finalidade é o efeito 2, né? Então, essa frase aqui, ó, a mentalidade social mudará e a injustiça contra as mulheres diminuirá. Isso aqui tudo, vou colocar aqui embaixo, deixa eu trazer para cá, aqui, ó. Isso aqui tudo é um efeito 2. É um efeito 2. Esse efeito 2, ele é mais genérico. Aqui, ó, esse efeito 2, ele é mais genérico do que o efeito 1. E esse efeito 2 está sendo aí apresentado por meio de um elemento de coesão. Aqui, ó, que é o assim, que indica para nós assim, ó, vem uma outra consequência agora, vem um outro efeito, e a consequência da consequência, vem um outro efeito que é mais genérico. Esse efeito 2 é consequência do efeito 1. Então, para nós termos detalhamento da finalidade, a gente vai precisar de um efeito 2, esse efeito 2 mais genérico, e esse efeito 2 apresentado por meio de um elemento de coesão, tá? Tipo, assim, desse modo, dessa forma, dessa maneira, por isso. Tranquilo? Então, repetindo, para ser o detalhamento da finalidade, a gente vai ter um efeito 2 mais genérico do que o efeito 1, e um efeito 2 apresentado por meio de um elemento de coesão que vai indicar aí um outro efeito chegando, tá? Então, essa proposta, ela trouxe para nós dois detalhamentos, o detalhamento do meio e o detalhamento da finalidade, que particularmente eu gosto, né? Vocês devem colocar só um detalhamento, né? Mas colocar dois, você não vai pecar, você não vai perder ponto pelo excesso, né? Então é melhor pecar pelo excesso que pecar pela falta. Vai que
por uma falha de construção sintática, o corretor não veja o seu detalhamento. Ele não enxergou um detalhamento, tem o outro detalhamento para poder te salvar, para poder te ajudar. É igual repertório sociocultural. Vocês têm que colocar só um repertório sociocultural produtivo para vocês ganharem 200 na competência 2. O que eu sugiro? Bora colocar no mínimo 2 repertórios socioculturais produtivos. Porque se um tiver errado, tem um outro para poder te salvar. E você tirar 200 na competência 2. Então, aparecerem 2 detalhamentos, não há problema. Aqui nós temos uma proposta de intervenção completa que está abordando as 2 questões, que é a sociedade patriarcal e o pouco debate. Ok? Então, essa foi a nossa redação, modelo, para poder ilustrar o que poderia ser feito a partir da frase temática do Enem 2023. Ok? Você viu? Escrever não é difícil. Você, qualquer pessoa, pode tirar acima de 900 na redação do Enem. Esse aluno só precisa, esse candidato só precisa saber interpretar a frase temática, saber interpretar os textos motivadores e dominar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Há mais de 20 anos eu falo para os meus alunos: escrever não é inspiração. Há mais de 20 anos eu falo isso para os meus alunos. Escrever não é inspiração. Escrever é domínio de técnica. Escrever é raciocínio lógico. Eu falo, é um raciocínio matemático. Qualquer um pode tirar acima de 900 na redação do Enem, escrevendo sobre qualquer tema, ok? Um beijo para você, até a próxima oportunidade e eu desejo o melhor para você. Até mais!